Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a misteriosa história da Condessa Brasileira que tem 2 túmulos. Roda a vinheta. Era uma vez uma condessa rica, considerada a fundadora da cidade de Três Rios, que, viúva, descobriu uma doença, tomou um navio para Londres, não sobreviveu, demorou anos para que seu corpo voltasse ao Brasil. Essa seria a história da Condessa de Rio Novo, Dona Mariana Claudina Pereira de Carvalho. Porém, não é essa a história correta. A genealogista Sinara Jorge descobriu que a Condessa do Rio Novo não está sepultada em Três Rios. Está sepultada num cemitério em Londres. Isso tudo começou, a história da Sinara descobrir essa situação, começou quando ela escreveu o livro, vou ler para vocês, Pioneiros dos Três Rios, a Condessa do Rio Novo e sua gente. Ela descobriu que ela começou a contar a história da Condessa do Rio Novo, Dona Mariana. Dona Mariana tinha mais de 60 anos, era viúva, não tinha filhos, e quando descobriu um tumor no ovário, ela resolveu usar o que de melhor tinha na época e foi para Londres. Contratou o médico, o senhor Thomas Spencer Wells, que era nada mais nada menos do que o médico da Rainha Vitória. Era um médico muito renomado por cirurgias abdominais e também era um obstetra. O médico fez a cirurgia na Dona Mariana, mas no mesmo dia ela não resistiu e faleceu. A acompanhavam em Londres o seu médico particular, o senhor Rodolfo Augusto de Oliveira Pena, e uma escrava conhecida como Camila. Após a sua morte, um médico brasileiro, quando chegou aqui, disse que ela tinha sido embalsamada. O corpo, de Dona Mariana, na Condessa do Rio Novo, demorou alguns anos para voltar ao Brasil. E em 1887 chegou uma carta, uma notificação de que existia um caixão no porto do Rio de Janeiro, endereçado ao Dr. Rodolfo, e lá continham os restos mortais da Condessa do Rio Novo. Houve uma demora muito grande para que esses restos mortais fossem trazidos para a cidade de Três Rios. E o senhor Antônio Barroso Pereira, barão e visconde de Entre Rios, achou que era um descaso muito grande. Somente 5 anos após a morte da Condessa Mariana, da Condessa do Rio Novo, foi feito um sepultamento na casa, numa capela, na casa da Condessa em Três Rios, na propriedade de Cantagalo. Isso só em 1887. Só que durante pesquisas, a genealogista Sinara Jorge, vou repetir o nome dela aqui, ela leu alguns recortes de jornais que a deixaram preocupada, e ela começou a questionar. Por quê? Num desses recortes, dizia que quando o corpo da Condessa Mariana Claudina o caixão, foi aberto aqui no Brasil, lá só tinha ossos e serragem.
A partir daí, ela começou a buscar informações, a buscar documentos. Ela descobriu que próximo à casa onde ficou hospedada, a Condessa do Rio Novo, existia um cemitério anglicano. Ela pressupôs que uma mulher católica não seria enterrada num cemitério anglicano. Então, ela buscou um cemitério que tivesse a chancela católica e ela achou o cemitério de St. Mary, próximo aonde faleceu a Condessa do Rio Novo. Aí, com a ajuda do senhor Ariolo dos Santos Araújo, que era adido da Embaixada do Brasil em Londres, ela começou uma conversa com esse cemitério. O Ariolo, ele foi até o cemitério em busca das lápides, o que não aconteceu, ele não conseguiu encontrar. Ele mandou um e-mail para o cemitério. No dia seguinte que ele mandou o e-mail, ele recebeu uma resposta onde ele dizia, essa resposta dizia, o cemitério dizia que a Condessa do Rio Novo estava enterrada lá. Ele foi até o cemitério e mostraram para ele o registro do enterro da Condessa Mariana Claudina, Condessa do Rio Novo. E não tinha nenhuma identificação de que, né, a Condessa tinha sido exumada. Né? Ela estava enterrada vou ler aqui para vocês. Ela estava enterrada na cripta da capela, no nicho 199, e o Ariolo, né, adido do Brasil em Londres, né, da Embaixada do Brasil em Londres, viu que existia um caixão no nicho 199. Daqui do Brasil, a Sinara, ela também, né, questionou o cemitério. E ela recebeu um e-mail da senhora superintendente do cemitério, se chamava Anna Humphrey, e a superintendente do cemitério foi categórica. Eu vou ler para vocês, né, as aspas, abro aspas para a senhora Anna Humphrey. Ela diz o seguinte: posso confirmar que a falecida mencionada descansa em nossas catacumbas inferiores e, de acordo com os nossos registros, não foi exumada. Não sendo exumada, a gente tem dois enterros, duas criptas para a mesma pessoa, para a senhora Mariana Claudina, Condessa do Rio Novo e fundadora da cidade de Três Rios. A Sinara, né, buscou, né, depois que a Condessa morreu, as coisas dela foram divididas, né? Ela deixou um testamento, né, onde ela deixava as propriedades e as fazendas para os seus sobrinhos e para os seus parentes. A fazenda de Cantagalo, que era a propriedade principal, ficou para os seus escravos alforriados. Depois disso, a fazenda foi entregue para a Casa de Caridade Nossa Senhora da Piedade, que era a instituição fundada pela Condessa Mariana Claudina. Pois bem, o túmulo fica dentro da propriedade administrada pela Casa de Caridade Nossa Senhora da Piedade. A Sinara gostaria de fazer um exame de DNA nesses restos mortais e nos restos mortais que estão em Londres. Só que a Casa de Caridade não aceita. Ela gostaria, né, que depois de definida essas informações, de definida essa situação, que os restos mortais da Condessa Mariana, Condessa do Rio Novo, viessem para o Brasil. Essas informações são da BBC News Brasil. Ou seja, temos uma condessa brasileira que tem 2 túmulos. Um na cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro, no Brasil, e outro
em Londres. Curte, espalha, compartilha e não deixa de comprar um livro não. É importante, muda a sua vida, muda a vida das pessoas. Presenteie livros. Ler é muito bom. Até a próxima. Tchau, gente.